A vida é finita. O que a psicologia diz sobre lidar com a morte? Talvez esse vídeo te incomode, talvez ele te liberte. Hoje a gente vai falar sobre um tema que quase ninguém quer tocar: a morte, que ainda é um tabu. Mas mais do que isso, vamos falar sobre o que a morte nos ensina sobre a vida. Esse vídeo é um convite para juntos fazermos uma reflexão. Não estou querendo manter regra, não estou querendo colocar os meus valores, mas sim construir um pensamento acerca dessa temática que é tão aterrorizante muitas vezes. Eu sou Thaís Buzelli, psicóloga, e quero te convidar para uma reflexão corajosa. O que a psicologia tem a nos dizer sobre a finitude da vida, sobre o medo de morrer e sobre o sentido de continuar mesmo quando parece impossível? Porque existe uma diferença entre viver e estar em vida. Será que a gente está mesmo vivendo ou só adiando a vida com medo da morte? E lembrei que existe uma teoria na psicologia chamada de teoria do gerenciamento do terror, criada por 3 pesquisadores. Essa teoria parte de uma premissa poderosa: o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. E essa consciência nos aterroriza. A fim de escapar desse medo constante, a gente cria defesas. Nos apegamos a valores culturais, religiões, ideologias, conquistas, legados. Tudo para tentar construir uma sensação de imortalidade simbólica. Vivemos em busca de validação, de sucesso, de sermos lembrados. Isso na prática se manifesta em comportamentos cotidianos: a obsessão com produtividade, a dificuldade de lidar com fracasso, o medo de não deixar uma marca no mundo. Mas e se encarar a morte, ao invés de fugir dela, for a chave para uma vida mais verdadeira? Eu tenho um pouco de receio de entrar nesse sentido e parecer que eu estou tendo aquela velha frase de vivo hoje, você não sabe o que é amanhã, se você vai estar vivo amanhã, e não é isso que eu quero dizer. Até porque eu acredito muito que o planejar o futuro também está no nosso presente. Mas ter essa consciência de que é finito. Quando a gente evita pensar sobre a morte, a gente também começa a evitar a vida. Vivemos tentando agradar os outros, escolhemos caminhos seguros que às vezes nem fazem sentido para a gente nem quer. Evitamos arriscar e nos afastamos do que realmente importa. Eu atendo algumas pessoas em luto e uma frase que escuto com frequência é: eu não vivi com essa pessoa tudo o que eu queria. E eu sinto muito por isso, a gente planeja, a gente tem expectativas e a morte de alguém não leva só essa pessoa, mas tudo o que é ao redor dela, tudo que fazia essa relação acontecer. Eu não sei se eu estou sendo tão clara quanto eu quero ser. Mas o luto não é só o corpo de alguém, mas os sentimentos e toda aquela expectativa do que seria. Essa expectativa está muito na perda de um filho, seja gestacional, neonatal ou em qualquer fase. Quando a gente engravida, a gente pensa em ter um bebê que vai crescer saudável e a gente vai construir várias coisas, vem muitas cenas na nossa cabeça de levando na escola e a gente imagina ele até adulto. A dor se torna ainda mais profunda. É como se a vida fosse brutalmente interrompida no meio de um sonho. E como continuar vivendo depois disso? Onde encontrar sentido? A psicologia nos ensina que o luto não é algo a ser superado, mas integrado. Como diz a frase, o luto é o preço que se paga por amar. Eu gosto de dizer também que são 2 faces de uma mesma moeda. E quando a gente decide amar, decide viver, inerentemente a gente também está apegando à perda, pois estão andando lado a lado. E eu fico pensando, mas vale a pena viver esse amor? Se eu pudesse voltar atrás e muitos amores, por exemplo, o meu filho, eu preferia passar por isso de novo do que evitar a dor de perdê-lo. Bom, tem um grande psicoterapeuta existencial que diz que a morte nos desperta para a vida.
Mesmo diante da dor, somos chamados a encontrar sentido. Quando reconhecemos que a vida é finita, conseguimos nos conectar com o que realmente importa. Mas eu gosto de falar, esse encontrar sentido, às vezes, as pessoas esperam que caiam do céu, sendo que o lápis para escrever o sentido está na mão da própria pessoa. Sabe, o livro é você que escreve, o sentido você busca, às vezes ele não vai te achar sem você se mover para encontrar. E essa consciência nos ajuda a viver mais presentes e mais fiéis aos nossos valores. Imagine que você tem apenas um mês de vida. O que você faria diferente? Com quem você falaria? Que decisões tomaria? Agora se pergunte: o que está te impedindo de fazer isso hoje? Basta estar vivo para viver. Então a morte vai chegar para todos nós. Mas até lá, como você quer viver? Viver de verdade não é estar o tempo todo sorrindo. É estar presente, é sentir, é amar com coragem, é não deixar para depois o que seu coração pede. A psicoterapia pode ser esse espaço de despertar, de encontro consigo mesmo, de acolhimento e reconstrução. Então, se você sentiu que esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser conversar, me chame. Se a morte é certa, então a forma como escolhemos viver é a maior liberdade que temos. Viva com coragem, viva com presença.